daquilo que vemos, daquilo que não vemos. Deus eterno, verdadeiro, Deus que nos criou do nada, de um punhado de terra, o Senhor nos fez. Criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. E nós estamos aqui. Pela graça, pela compaixão, pela misericórdia. E te louvamos, ó Deus, te glorificamos, te adoramos, rendemos ao Senhor a nossa adoração nesta manhã. Aceita-nos, recebe-nos, Senhor, como adoradores. Fala conosco, esclarece, ilumina a nossa mente, derrama sobre nós um pouquinho que seja de graça, de sabedoria, e livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos também dos mentirosos. Aceita-nos nesta manhã como adoradores. Esta é a oração que eu deposito aos teus pés, no nome poderosíssimo, do nome, único nome, aliás, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, o Cristo. Amém. Bom, eu procuro sempre trazer para vocês passagens bíblicas, trazer sempre relacionado com a Bíblia, muitas coisas que estão em voga, né? Coisas que estão borbulhando. E um assunto que está aí muito assim nesta manhã, ou melhor, nesta semana, né? Influência sobre pessoas, sobre atitudes. E a gente não gosta muito de... não é que eu não gosto, eu gosto. Mas eu sei que as pessoas têm um pouco de resguardo, né? Quando a gente fala de política. Porque aí a gente foi ensinado, né? Assim, lá na minha infância eu ouvia, olha, política e religião não se discute, né? Mas não é verdade. Se você observar o livro do Apocalipse, se você observar os acontecimentos que estão neste exato momento no mundo ocorrendo, você vai ver que os acontecimentos realmente importantes, eles giram em torno de política. E se você observar o livro do Apocalipse, você vai ver, você vai ler que tudo vai acontecer na política. O anticristo, as perseguições, tudo estará relacionado com política. Fala, né? Vai estar.
relacionado com política. A paz vai estar relacionada com política. Então a gente não pode deixar de falar das coisas, mesmo que uma ou outra pessoa ainda guarde esse resquício da infância de que política e religião não se discute. Claro que discute. Ambas as coisas são discutidas. Política, claro. Religião, é óbvio, só existe uma religião, que é a cristã e que salva. A gente tem que levar isso com risco até da própria vida. E eu acho que é a terceira ou a segunda vez que eu vou falar desse assunto aqui. Maçonaria. Porque você precisa saber. E eu não vou deixar de transmitir isso para você. Deixa eu explicar uma coisa. Você que está pelo Facebook, talvez esteja cortando um pouco a minha transmissão. O problema não é a internet, o problema é meu celular, que eu precisei fazer algumas fotos aí urgentes e sobrecarregou. Então ele está meio que nem o dono, lento, entendeu? Então já sei o que é, eu não posso tirar essas fotos daí até ter uma resposta de uma situação. Então eu sei porque ele está lento assim, porque ele está sobrecarregado. Não é a internet, é a memória mesmo. Mas tudo bem, vamos tocar o barco. O que eu quero dizer para você é que eu vou falar de maçonaria, porque isso precisa ser dito, precisa ser falado. É claro que eu não vou entrar em detalhes sobre o assunto, eu vou dar uma passada, eu vou na superfície do assunto, porque o tempo que nós temos aqui não dá para entrar em detalhes neste assunto, né? E esse papo que nós vamos ter aqui, bíblico, sobre maçonaria, pode até parecer estranho para os maçons. Mas eu quero dizer para você que maçonaria não é só uma sociedade secreta, ela é uma religião também. E eu vou mostrar para você aqui na Bíblia hoje. E como a Bíblia Sagrada diz que uma pessoa não pode ter duas religiões ao mesmo tempo, né? Porque, deixa eu tomar esse cafezinho porque vai esfriar. Já esfriou. Jesus mesmo falou em Mateus, capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar um e amar o outro, né? Ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Isso é Jesus que falou, não é o Mário que está falando. Então essa conversa aqui sobre maçonaria, e por favor, não me venha com essa conversa, você não sabe, eu sei sim muito bem do que eu estou falando, né? É que o nosso tempo aqui não dá para se aprofundar. Então a gente vai tateando por aqui, passando as informações sempre as mais importantes. E eu quero com isso mostrar para vocês e aos maçons, porventura, estão vendo ou verão este vídeo, a situação da maçonaria à luz da palavra de Deus. Porque, eu não sei se você sabe, eu não quero falar assim nome de denominação, porque
isso pode me causar um processo e eu não tenho dinheiro para pagar advogado, né? Mas denominações famosíssimas no Brasil, uma das primeiras, se não a primeira que aportou aqui no Brasil, em Belém, os seus donos são maçons, família né? Maçônica. Bom, enfim, grandes e tradicionais denominações são ligadas à maçonaria. Os presidentes são da maçonaria. Então esse papo tem o objetivo de mostrar a incompatibilidade entre maçonaria e palavra de Deus, entre cristianismo e palavra de Deus. Porque a maçonaria, meu irmão, minha irmã, vem lá da época de Salomão, talvez até um pouquinho antes. E a maçonaria, não sei se você sabe também, tem muita influência na história do Brasil, até hoje. Influência na Inconfidência Mineira, influência na independência do Brasil, na proclamação da República, que nós tivemos aí semana passada, o feriado de 15 de novembro, proclamação da República. A maçonaria teve muita influência neste acontecimento. E ela continua tendo, saiba você, muita, mas muita influência nos governos de todos os níveis no Brasil. Municipal, estadual e federal. A maioria dos políticos, ou uma grande maioria, são maçons. Pois é, os Estados Unidos da América existe, né, em pilares da maçonaria. O irmão está citando o Jaico aqui, não é só, né, o obelisco, e vai por aí afora. Não sei se você sabe a história do obelisco, né? Aquele monumento tem lá nos Estados Unidos. O obelisco representa o órgão genital de um deus. Enfim, né? Se a gente não correr, a gente não fala tudo aqui. Mas maçonaria, meu irmão e minha irmã, é incompatível com o cristianismo. E é uma religião. Eles dizem que não, mas eu vou mostrar agora, olha. Eles fazem oração na abertura e no encerramento das suas cerimônias. Nós somos cristãos, nós somos da Igreja de Cristo. O que a gente faz aqui na abertura do culto? Ora. O que a gente faz aqui no encerramento do culto? Oramos. Eles também oram. Os maçons, eles têm os templos, que na verdade eles chamam de lojas, né? Eles fazem a consagração dos templos, das lojas, né? Que é um ato, essa consagração é mística, é esotérica, porque para eles quem dá a vida a uma loja maçônica é o grande arquiteto do universo. É assim que eles tratam Deus, o grande eu sou, o eterno, o verdadeiro. Nós aqui nos tratamos de irmãos, né? Porque somos irmãos em Cristo.
eles também se tratam, o tratamento deles é de irmão para irmão. Os maçons realizam cerimônias fúnebres, existem os enterros maçônicos. Os maçons batizam crianças. Nós, semana passada, segunda-feira, nós realizamos a ceia do Senhor. Você sabia que os maçons têm a ceia mística na iniciação de um maçom, de um novo maçom? Então, por esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens aqui, a gente já pode caracterizar. Existem outros tantos, a maçonaria como religião, né? Agora, a coisa começa a pegar quando, vamos supor que você seja um cristão e você foi convidado para ser maçom e você aceitou, e você vai lá no templo, na loja, para a sua cerimônia de iniciação. Você sabe que os maçons têm vários graus, né? O último, se não me falha a memória, e eu posso estar enganado, é o 33º grau. Mas o sujeito que vai entrar na maçonaria, ele entra no 1º grau, é claro. E ele passa por uma cerimônia que ele vai ter que se denominar profano. Ele vai ter que se denominar uma pessoa, um ser que está nas trevas em busca de luz. Porque a maçonaria afirma que todos os que não são maçons estão em trevas. E a Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, diz que todos que não são da congregação não são salvos. Então, para você ser maçom, você vai ter que dizer lá, né? Olha, eu, fulano de tal, eu sou profano e estou nas trevas em busca de luz. Agora, se você é cristão, como é que você pode ser profano? Como é que você pode estar nas trevas? Como é que você pode estar em busca de luz? Se a glória do Senhor, por você ser cristão, brilha na sua vida. Aí já há uma incompatibilidade. E outra coisa, a palavra profano aparece em Hebreus, capítulo 12, versículo 16, relacionando a palavra profana em Hebreus 12, 16, se relaciona com Esaú, dizendo assim: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu seu direito à progenitura. Como é que pode um cristão ser profano? A Bíblia diz que nós éramos trevas antes de conhecermos o nosso Senhor Jesus. Depois que somos de Jesus, salvos por Jesus, nós não somos mais profanos. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículos do 8 ao 10. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. João 8, 12, 12, 46.
Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Colossenses 1, 12, 14. Por isso, nós somos filhos da luz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 e 5. Então, como é que um cristão pode aceitar e declarar esta condição de profano que está na luz e que vai buscar a luz na maçonaria? Tem como um cristão ser maçom? Biblicamente, não tem. Não tem, meu irmão. Minha irmã. Então, apologeticamente, quer dizer, defendendo a verdade, porque a apologia é defender alguma coisa. A apologia bíblica, a apologética bíblica é defender a Bíblia, é isso. Então, este caráter anticristão, porque você vai ter que zelar, que você vai ter que declarar lá, na verdade, que você vai, se preciso, você vai entregar o seu corpo para ser mutilado. Biblicamente, o nosso corpo pertence a Deus. E nós não estamos autorizados a entregá-lo a uma sociedade nenhuma. Nenhuma. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. A Bíblia também diz que é impossível um cristão ser maçom, ou ele não é uma coisa ou ele não é outra. É impossível, por causa disso que eu estou falando aqui, como é que pode, né, pastores, presidentes de denominações, né? Vontade de falar. Enfim, como é que pode essa gente ser maçom? Como é que pode um fiel estar associado a infiéis? Porque a Bíblia diz que a gente não pode se prender a um jugo desigual com incrédulos. Nós somos santuários do Deus vivo. A amizade entre o fiel e o infiel estabelece uma fraternidade indissolúvel. Você, dentro da maçonaria, você não pode contar para ninguém o que acontece lá dentro. Você tem que guardar segredo. Está lá. Isso a sua consciência vai estar escravizada ali. Nós somos fiéis a Deus. A gente não pode submeter a nossa consciência a um poder estranho. 2 Coríntios 5:10. Eles vão se defender dizendo assim, não, mas a gente lê a Bíblia, e lê mesmo. Lê mesmo. Eles leem mesmo, é verdade. Mas a Bíblia para eles é apenas um símbolo. A Bíblia para eles é apenas uma peça decorativa. Porque eles não a seguem. Para eles aquilo que está na Bíblia não é a vontade literal de Deus. Por isso não deve ser obedecida. Por isso
aquilo para eles, maçons, que está na Bíblia, aquilo foi escrito por homens. O homem muda, transforma. E olha, por favor, se você é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau, não vem falar que eu não sei de nada, por favor, não fala não. Porque, na verdade, quem não sabe de nada, no que está envolvido é você. Porque as coisas acontecem, né, lá pertinho do último grau. Você ainda está na mama. Eu não estou, de modo nenhum, não estou desfazendo, humilhando, nada disso. Eu estou só esclarecendo. Você ainda está na mamadeira. Eu sei, sim. Nosso tempo aqui não dá para ir, para se aprofundar, não dá. Então a gente tem que trazer as coisas aqui, os alertas. Isso aqui é assunto para 2 horas. Sim, hein? Se alguém perguntar alguma coisa, então. É apenas a Bíblia para os maçons. Pois é. Tá certo, Jair, tá certo. É que às vezes usam, né, esse argumento. Não, mas nós lemos a Bíblia. Sim. Pessoal aí da Universal, como é que é? Aquela outra daquele do chapéu lá, meu Deus, esqueci o nome da denominação lá, também leem. Quer dizer, lê não lê, ele já vem com tudo pronto ali, né? Aquelas conversas. Exatamente, Elis. E outra coisa que a gente precisa entender, nós temos que entender. Mundial, boa, Otávio. Aquele lá é ele mesmo, Marília. Também, né, fala da Bíblia. Mas e daí? O que nós precisamos entender é o seguinte: quem é Jesus Cristo para a maçonaria? Quem é Jesus Cristo? O que a maçonaria ensina sobre Jesus Cristo? Que ele é um homem fundador de uma religião. Que religião? O cristianismo. Aliás, se você for no verbete religião do dicionário da maçonaria, vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi um fundador de uma religião. E para a maçonaria, Jesus Cristo é a mesma coisa. Aqui eu preciso ler os nomes, porque não vou guardar tudo isso daqui de nome também, né? Jesus Cristo é a mesma coisa que Zaratustra, Krishna, Pitágoras, Maomé, e vai por aí. Para eles, Jesus é isso aí. Na verdade, queridos irmãos e irmãs, a gente precisa saber, as pessoas não falam sobre isso. As pessoas fogem desses assuntos. Por causa disso que eu abri falando, olha, leia o Apocalipse, você vai ver que tudo ali, é claro, é óbvio. Gente, eu não estou desdizendo, muito pelo contrário. Eu estou reafirmando que as verdades, só que a gente não pode deixar de entender que aquilo tudo
que está no livro do Apocalipse tem ligação direta com a política. As nações, o levante contra Israel. Quem você acha que vai fazer isso? O padeiro? O pipoqueiro? Não, são os líderes mundiais. Ou o líder mundial. Está ligado à política. Então, quando... meu Deus. Quando a gente diz assim, que um cristão não pode se candidatar, não deve se candidatar a um cargo eletivo, o que a gente está dizendo, ou tentando dizer pelo menos? Porque ele vai acabar se envolvendo com isso. Os grandes líderes mundiais ou são de um lado ou são de outro. Não pensa que é porque é de direita. Não pense você. Que é a melhor coisa do mundo. Hoje eu estava vendo alguma coisa assim, e é duro entrar nesses assuntos, eu não quero entrar nesses assuntos, porque isso vem... todo o sistema político é envolvido de um jeito ou de outro. Isso que eu quero dizer para você, né? Se é de direita, é ligado à maçonaria. Se é de esquerda, é ligado ao satanismo. Não estou dizendo que é satânico, não estou dizendo que é maçom, estou dizendo que tem ligação. Você está me entendendo? Eu não estou afirmando aqui, é de esquerda, é satânico. Não, estou dizendo, é ligado, tem ligação. Você já está, a sua cabeça, obviamente, está, mas então, pessoal, ele tem ligação com a maçonaria. Então, eu relutei para entrar nesse assunto, sabe? Vocês não fazem ideia. Porque para entrar nesse assunto como eu estou entrando, a gente precisa ir falando coisas. E tem coisas que a gente sabe, mas não tem como provar isso. E também não sei se seria motivo de prova, né? Eu não sei. Dizer que alguém é maçom, eu não tenho que provar que a pessoa é maçom, porque não é crime ser maçom. Só que não se coaduna com o cristianismo. É isso que eu estou colocando aqui. Não há crime nenhum em ser maçom. Assim como não há crime nenhum em ser católico, em ser da Umbanda, não há crime. Não! Nós temos aqui liberdade. Ou imaginamos que temos, né? Agora, o que eu estou trazendo aqui hoje é que não se encaixa. Se eu tivesse aí 8, 10 anos, eu diria, não orna um cristão ser maçom. Entende? É isso que eu quero trazer, é isso que eu estou tentando trazer.
A maçonaria lê a Bíblia? Lê, eu já falei que lê. Só que ela, na maioria das vezes, se não em todas, que aparece o nome de Jesus na Bíblia, ela tira o nome de Jesus. Ela não fala o nome de Jesus. Ela retira o nome do nosso Senhor Jesus das citações bíblicas. Então um cristão não pode ingressar na maçonaria sabendo que ela vai levá-lo a blasfemar contra Deus. E eu falei, a maçonaria está envolvida, né? Eu tinha escrito aqui que a maçonaria sempre esteve envolvida na história do Brasil. Depois eu repensei e falei, não, eu preciso escrever que está envolvida, porque até hoje, uma influência poderosíssima, ao ponto, Luiz, de eleger e de colocar pessoas em lugares estratégicos. Por causa disso que Jesus ensinou que não tem como servir a dois senhores. Não tem como a pessoa servir à maçonaria e a Jesus Cristo. O cristão não tem a opção de ser maçom e cristão ao mesmo tempo. É preciso decidir por Cristo ou por esse... o termo correto é politeísmo, né? Que quer dizer o quê? Essa variedade de deuses, né? Que envolve Baal, que envolve Osíris, entendeu? Não tem como, não tem. É impossível fazer isso. Então, ou você é cristão, ou você é maçom. Irmã perguntando, deixa eu ler o que a irmã está perguntando. Espera aí. Não consigo com isso aqui. Mas como saber? Irmã, se alguém é maçom, irmã, a gente conversando com as pessoas, ouvindo, muitas vezes ouvindo o que elas falam, mais ouvindo do que falar, né? Do que a gente vai entrando e vai entendendo a posição que certas pessoas tomam, né? É assim, irmão, os maçons têm, por exemplo, olha, tá vendo? A gente começa a falar, não para mais. Eles têm um cumprimento particular de maçom para maçom. Quando o sujeito não sabe se você é maçom, ele vai cumprimentá-lo como um maçom cumprimenta, para ver se você retribui ou não. É aquele cumprimento, né? A gente não dá a mão assim, não é assim, né? Eles, ó, tá vendo? Isso aqui? Esse é o cumprimento. Se alguém te cumprimenta assim, é porque ele é maçom. Se você for maçom, você retribui. Como é que faz aqui, né? Se você não é, eu não vou cumprimentar com um maçom só para... Eu não sou. Só para agradar o sujeito. Então tem coisas, irmã, que a gente vai aprendendo, a gente vai praticando, entendeu? Porque muita gente está sendo convidada aqui e ali para participar da maçonaria. Eu não estou proibindo ninguém de absolutamente nada, eu só estou colocando irmãos e irmãs em Cristo, né, as dificuldades de se servir a dois senhores. Eu acho que deu, se não deu para esclarecer,
Existe judeu maçom? Existe, claro. É óbvio que existe, claro que existe. Estão em todos os lugares. Todos. Gerente de banco. E eles se ajudam entre si. Entendeu? Se ajudam. E isso leva muita gente a se iludir. Mas é até aqui que dá para ir. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que tudo que foi dito aqui, Senhor, seja alerta, porque a Bíblia nos mostra como é que a gente deve agir, mas as coisas deste mundo, elas iludem a maioria de nós, seres humanos. Então, que esses alertas que a gente traz, é claro que não é só a maçonaria, tem outras, Rosa Cruz, templários, nossa, está cheio de sociedade secreta aí, né? Então, que as pessoas se abstenham desse tipo de coisa, que fiquem firmes com o Senhor Jesus, porque nós temos que ficar firme até o fim, até o fim. Continua, Senhor, falando conosco, abrindo o nosso entendimento. Que tudo que foi dito aqui sirva como alerta, não só para quem ouviu, mas para mim também. Abre o nosso entendimento, Senhor, e livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.